Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra hoje será ministrada pelo pastor Fernando. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. Bom dia, igreja. A paz do Senhor Jesus. Bom dia a você que nos acompanha pelas redes sociais. Chegou o momento da partilha da palavra. Este é o momento que nós devemos ter toda a atenção naquilo que o Senhor tem a falar conosco. E eu peço que você curte, dê um joinha, compartilhe a outros também, para que possamos compreender a vontade, o desejo do coração de Deus. E o Senhor possa alcançar esta pessoa também, assim como está alcançando você nesse exato momento. Amados, há uns dias já o Senhor vem falando profundamente comigo nesta mensagem, amados. E eu peço que vocês tenham toda a atenção do mundo, amados. Toda a atenção do mundo. Porque a volta do Senhor está muito próxima. Está bem próxima. O texto que nós vamos ler e meditar agora está em Êxodo capítulo 3, versículo 1. Nós vamos ler do capítulo 3, vamos ler do versículo 1 ao 18. Amém? A palavra do Senhor vai nos dizer assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei esta estranha visão. E porque a sarça não se queima, vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Continuou Deus: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: de fato tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos, por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra em que manam leite e mel, a terra do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu, para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houverdes tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. Então disse a Deus: quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Disse Deus mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Vai, ajunta os anciões de Israel e diz-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto disse eu:
vos farei subir da aflição do Egito, para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra em que manam leite e mel. E ouvindo a tua voz, então ireis tu e os anciões de Israel ao rei do Egito, e lhe direis: o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou agora, pois deixa-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Coloque sua Bíblia sobre o seu assento. Vamos falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor, mais um momento estamos aqui diante de Ti, meu Pai. Peço que o Senhor fale com a Tua igreja, assim como o Senhor falou comigo profundamente, Pai. Abra a mente do Teu povo para compreender a Tua vontade, os Teus desígnios, o Teu querer, Pai querido. Senhor, que não seja nada de mim, mas tudo de Ti. Que o Senhor tome os meus lábios, Espírito Santo, e me conduza em sabedoria, em ciência e em amor, Pai. Que seja o Senhor a falar com a Tua igreja, e não eu, Pai. Nada de mim e tudo de Ti. É o que eu te peço e já te agradeço, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Pode tomar o seu assento. O tema que o Senhor me deu nesta manhã é: a perseverança nos faz alcançar as promessas. Mais uma vez, a perseverança nos faz alcançar as promessas. Pastor, mas o que é perseverança? Então nós precisamos entender o que é perseverança. Então vamos lá. Perseverança, firmeza, constância, resistência. No Novo Testamento, a característica de um homem que não se desvia de seu propósito deliberado e sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos, pacientemente e firmemente. Uma espera paciente e firme, uma perseverança paciente e firme. No contexto bíblico, a firmeza e constância são atributos valorizados para os cristãos, que devem permanecer firmes em sua fé, mesmo diante das adversidades. A ideia de esperança e alegria na resistência também ressalta a importância de manter uma atitude positiva e confiante durante os momentos de dificuldade. A paciência duradoura e a perseverança paciente são características que refletem confiança na fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas, mesmo que os resultados demorem a se manifestar. Esses valores são encorajados e exemplificados em diversas passagens das Escrituras, mostrando a importância de perseverar com alegria e esperança. Eu tenho uma esperança. É o Senhor. Amados, esse texto que nós acabamos de ler, nós precisamos compreender. Primeiro, o Egito simboliza o mundo. Faraó simboliza Satanás. E Moisés simboliza Deus. Trazendo para nós, o Senhor nos resgatou do mundo. Com um braço forte, com mão forte. Para que, amados, que o Senhor nos resgatou? Para que o Senhor nos resgatou? Para que nós pudéssemos adorá-lo. Para adorá-lo. Você vê que o texto com o qual nós lemos, o Senhor fala: vocês vão me adorar, vai sacrificar. O que significava o sacrifício? Era um tipo de adoração a Deus. É um tipo de adoração a Deus. Mas infelizmente, amados, infelizmente, nós não entendemos assim. E nós fazemos tudo o contrário, amados. Adorar ao Senhor é em todos os sentidos e todos os requisitos, independente do que nós estejamos passando ou vivendo. Esse povo, amados, por murmurarem, contendarem contra o Senhor, era uma jornada de 40 dias. Olha, o processo era só 40 dias. Mas a murmura, a contenda, a reclamação fez com que esse povo passasse por 40 anos. Ah, pastor, mas Deus não prometeu? Prometeu. Assim como Deus prometeu a salvação. Mas nós esquecemos que na promessa do Senhor tem uma condicional. Qual é a condicional? Adorar. Qual é a condicional para alcançarmos a salvação? Fé. Eu tenho que ter fé em Cristo para ser salvo. Se eu não tiver fé em Cristo, não tem salvação. A promessa é de igual modo, amados. Deus tem promessa para mim e para a sua vida. Mas tem uma condicional: adore.
Adore. E é no meio das provações que você tem que adorar. É no meio das dificuldades que você tem que adorar. Porque quando tudo vai bem é fácil, amados. É fácil adorar quando as coisas vão bem. Mas esse povo não entendeu assim, amados. E esse povo passou uma vida inteira murmurando e reclamando. Amados, parece brincadeira, mas não é não. Hoje ainda pela manhã eu fiz um teste com a minha esposa. Mas em todo tempo nós reclamamos. Em todo tempo. Você pode falar, eu não reclamo de nada, eu te provo que você reclama. Começa no nosso lar. O Senhor, Ele está forjando adoradores. E para forjar adoradores, é preciso passar pelas provas. A prova começa em casa. Vem para a rua, vem para o trabalho, vem para o ministério, vem para a igreja. Quantas vezes eu como pastor, a igreja está vazia hoje. Isso é um tipo de reclamação, você pode falar que não é, mas é. É um tipo de reclamação. Senhor, obrigado pelas 10 pessoas que veio. É isso que nós deveríamos falar e fazer. Veio 5, Senhor, obrigado. Mas muitas das vezes, a igreja está vazia hoje. Meus irmãos, o tempo inteiro nós passamos uma vida reclamando. Reclamando de quê? Do que nós reclamamos? Começa no nosso lar. O esposo deixa a toalha molhada lá fora do lugar. A mulher, de vez de pegar caladinha e colocar no lugar, é serva, não é servo? Vou pegar e vou colocar lá, estou servindo ao Senhor. É para o Senhor que eu estou fazendo. De novo você deixou essa toalha aqui. Reclamando. O esposo, vamos lá. Essa comida fria de novo. Pega a comida fria caladinha, põe no micro-ondas, você não tem mãozinha. É uma forma de adorar a Deus, amados. Nós passamos a vida inteira reclamando. Começa dentro da nossa casa. E eu fui observando esses dias tudo, amados. E Deus vem falando comigo. Foi no trabalho. De domingo nós damos 3 viagens, onde nós trabalhamos lá. E aí tinha lá um ônibus daqueles mais antigos de janelinha. E ali Deus começou a falar comigo. E eu falei, poxa, de novo esses ônibus velhos, não é possível. Final de semana, 3 viagens que esse ônibus velho. Deus falou, você está aqui para quê? Para que você está aqui? O Senhor me perdoa. Estou reclamando de quê? Do que você está reclamando? Todos os lugares nós temos um fio de reclamação. E Deus está forjando adoradores. É no fogo que Ele forja. Começa dentro do lar. Estou no carro, estou na rua. Ai, que trânsito, meu Deus. Estou no carro, esse farol que demora de abrir esse farol. Olha os exemplos, estou dando exemplos para você entender. Como que nós vivemos reclamando, como esse povo no Egito. Parece brincadeira, mas não é, mas é muito sério. É muito sério. São coisinhas pequenas que nós não damos atenção, mas no reino espiritual é acatado. É acatado a sua murmura. É acatado a sua reclamação. E o Senhor falou comigo poderosamente, mas em todos os cantos nós somos testados. É em casa, é no trabalho, é na rua, é no ministério. Em todo tempo o Senhor quer forjar adoradores, não reclamadores. Lembre, no céu não vai haver reclamadores. Lá é lugar para adoração. Só vai ter adorador. Agora o que nós estamos fazendo? Será que nós estamos aprendendo? Será que nós estamos aprendendo com profundidade? Isso é muito profundo, amados. Nós temos que parar de reclamar e começar a adorar em todo tempo, em todo momento. Nós somos chamados para adorar, não para reclamar. Independente que nós estejamos passando ou vivendo, perseverança. Temos que ser perseverantes na adoração. Senhor, o Senhor sabe das minhas lutas. Eu te agradeço, Pai. Está nas tuas mãos. O Senhor sabe das dificuldades, Senhor, eu te agradeço. Meu irmão, não é fácil não. Não é fácil não. Não é fácil, mas o Senhor está forjando. É preciso permitir o Senhor forjar, o Senhor trabalhar em nós. E muitas vezes nós passamos uma vida inteirinha, amados, inteirinha, reclamando. Só que eu acabei de dizer que é um condicional a promessa do Senhor. Sim ou não? Todos esses homens que reclamaram, o caminho todinho, o percurso todinho, nenhum entrou na terra prometida. Mas Deus não prometeu? Prometeu, lógico que prometeu. E Deus continua sendo fiel. Só quem entrou, quem não reclamou. Quem segurou a bronca e falou, não, é comigo. Josué e Caleb. Não abriram a boca para reclamar. Eles entraram. O restante, precisamos rever os nossos conceitos. Em todos os sentidos. Começa a avaliar isso dentro da tua casa. É dentro de casa, começa a avaliar.
as coisas que nós estamos fazendo, às vezes reclamando com o cônjuge, reclamando dos filhos. Esse menino não tem jeito. Irmãos, é bênção do Senhor. Meu filho é bênção do Senhor. Esse menino não presta. Olha as palavras que saem dentro de casa muitas das vezes. Reclamações constantes. É dos filhos, é do cônjuge. Meu salário veio menos esse mês. É só reclamação em cima de reclamação. Vai vendo aí. Eu estou só colocando algumas. É reclamação em cima de reclamação. Ovo de novo. De novo ovo. Amados, porque assim nós fazemos. E achamos que estamos servindo a Deus. Eu sou fiel a Deus. Eu não reclamo de nada. Não. Repense se você reclamou. Repense. Repense se você não reclama. É para repensar, mas é só uma palavra para vocês refletirem como nós estamos vivendo com Deus. Dizemos ser adoradores, mas as nossas ações nunca adoraram. Nunca adoraram. E Deus me pegou com profundidade, irmãos. O quanto eu reclamo, meu Deus. Pedi tanto perdão para Deus nesses dias. O quanto que a gente reclama. Não está escrito, amados. Então nós precisamos despertar, amados. Para que você foi chamado? Era 40 dias, eles passaram 40 anos por conta da reclamação e não entraram. Eu não mandei aí não, Tiago e Liliane, mas coloca aí para mim, por favor, Números 14, do 27 ao 30, coloca aí. Números 14, do 27 ao 30. Vamos lá, olha aqui, ó. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações, dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Nesse deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que vos foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos farei habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Ponto. Não vai entrar na promessa, eu prometi, mas tem uma condicional: adorar. Tem uma promessa de salvação para mim e para a sua vida. Mas nesse caminho, devemos adorar. Vai ter dificuldade, vai ter luta, vai ter muitos problemas. Adore. A nossa confiança tem que estar no Senhor. É Ele quem faz as coisas por nós. Independente do que estejamos passando ou vivendo, amados. O Senhor está vendo as aflições. O Senhor viu as aflições desse povo no Egito, no mundão, qual nós estávamos sofrendo outrora. O Senhor falou: ei, está sofrendo demais, vem. O Senhor nos chamou, nos resgatou. Para quê? Para adorar. Não é para reclamar. E muitas das vezes, amados, passando por lutas, passando por dificuldades, nós chegamos diante do Senhor. Senhor, eu não posso passar por isso. O Senhor não está vendo o que eu estou passando ou vivendo. Quem falou que nós não poderíamos ter problema ou falta de nada foi Satanás, não foi Deus. Não foi Deus. Um exemplo disso, Jesus foi batizado, capítulo 3 de Mateus. Jesus foi batizado. Deus diz: ei, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Ponto final. No capítulo 4 ele é levado pelo Espírito para ser tentado por quem? Por Satanás. O que Satanás fala para o Senhor Jesus? Ei, se tu és filho do homem, transforma essas pedras em pães. Com as minhas palavras, você não pode passar por dificuldade não. Você não é filho de Deus? Ei, filho de Deus? Se você é mesmo, você não pode passar por dificuldade não, rapaz. Oxi, transforma logo isso aí. Você é filho de Deus. Os filhos de Deus não podem passar por dificuldade. Jesus disse o que para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que saiu da boca de Deus no capítulo 3? Esse é o meu filho amado em quem me compraz. Esse é o meu filho amado em quem me compraz. E muitas das vezes, nesse negócio de o crente não pode passar por dificuldade, nós vamos lá: Senhor, sou dizimista e ofertante. Senhor, eu não posso passar por isso. Reclamando diante de Deus. Mais uma vez. Será que nós estamos entendendo, amados, a vida com o Senhor? Será que nós compreendemos com profundidade? Será? Pare de reclamar, adore ao Senhor. Você foi chamado para adorar. Você é servo de um Deus vivo e Ele quer ser adorado. Aleluia, aleluia. A murmuração desse povo fez com que eles não entrassem na promessa. O Senhor continua sendo fiel.
A promessa dele continua de pé para mim e para você. E por isso ele traz eu nesta manhã, para nos alertar, a despertar. Ele está voltando. É tempo de começar a adorar o Senhor, amados, em todos os sentidos, em todos os lugares. É tempo de adoração, é tempo de adoração, é tempo de adoração. Aleluia! 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 ao 13. Eu vou ler aqui com vocês. Palavra fiel é esta: que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofremos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Uma pergunta que eu vou fazer para vocês: quem morreu com Cristo aqui? Quem morreu com Cristo aqui? Quem morreu com Cristo aqui? Uma pergunta que eu vou fazer: morto reclama? Vou fazer mais uma pergunta: morto reclama? Por que nós devemos reclamar? Será que nós morremos de verdade? Será que nós morremos de verdade? É um alerta para nós. Morto não reclama. Eu morri, eu estou crucificado com Cristo. Nós estamos crucificados com o Senhor. Fiel é esta palavra. Agora, morto reclama? Morto é levado para onde levam ele, ó, até a cova, né? Ó, morto é levado. Não reclama. Mas nós, é o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Só sai reclamação, só reclamação, só reclamação. Até quando? Até quando esse povo vai ficar murmurando contra mim? Até quando não vai compreender o que eu fiz? Até quando? Aleluia! 2 Coríntios 5:17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Nós somos embaixadores de Cristo. O embaixador, ele luta pelos seus interesses ou pelos interesses da sua pátria, do seu governo? Reflitam, amados, se nós somos embaixadores, não é sobre nós, porque toda a nossa reclamação é para nós, é para nos beneficiar. Mas nós, como os embaixadores de Cristo, temos que lutar pelos interesses da pátria. Paulo vai dizer que nossa pátria não é aqui, é no céu. É por esse interesse, pelo governo de Cristo. E como é que eu luto? Adorando. Como é que é a nossa luta? Adorando. É lançando a mensagem: ide, pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a nossa luta. Nós temos que lutar como embaixadores, lançando a palavra. Essa é a nossa luta. Não é reclamando, não. Está reclamando de quê? Qual que é o seu maior problema? Já passou da hora de morrer. Passou da hora de morrer. Ser crucificado com Cristo na cruz. Passou da hora. Agora, se nós estamos em Cristo, Cristo está em nós, amém? Se nós estamos em Cristo, Cristo está em nós, nós somos novas criaturas. O que Cristo fez tem que estar aparente em nossas vidas também. As ações de Cristo têm que ser vistas em mim e em você. Vamos ver o que Cristo fez? Isaías 53:7. Vamos lá. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu. Pare de reclamar. Pare de murmurar. Jesus habita em você. Pare de reclamar. Pare de reclamar. A ação de Cristo tem que estar em nós. É não abrir a boca para reclamar.
só para adorar. Se não for para adorar, fique quieto. Fique quieto. O Senhor vai recobrar, amados. Isso é muito sério, amados, e muito profundo. Repense. Quando estiver no trânsito, repense. Quando estiver em casa, repense. Você é adorador. E adorador faz as coisas para o Senhor, não é para Ele mesmo, não. Reflita sobre tudo isso, amados. Aleluia. Olha o que Cristo fez. Essas ações têm que estar em nós. Essas ações têm que estar em nós. É luta, irmãos, não é fácil não. Eu estou pregando para vocês, mas eu sei o quanto reclamão que eu estou sendo, que eu sou. É muito difícil, irmãos. Eu sei o quanto Deus falou comigo nessa palavra. E espero que esteja falando com cada um de vocês também. Porque a nossa vida é adorar o Senhor, amados. Aleluia. Filipenses 1, capítulo 1, versículo 3. Dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria e súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais, em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amados, isso é muito profundo. Cheios do fruto de justiça para quem? Glória e louvor de quem? Serem culpáveis diante do Senhor. Isso é de uma profundidade tremenda, amados. Já pensou chegar diante do Senhor? Você passou a vida inteira reclamando, filho. Tem culpa em você. Eu não te chamei para ficar reclamando. Eu te chamei para adorar. Mas você passou a vida toda reclamando, não olhou para mim. Precisamos mudar a mente, amados. Ter uma mente transformada, ser adoradores. Pare de reclamar, começa no nosso lar, começa a se avaliar no seu lar. E saindo do seu lar em todos os seus atos, todas as nossas ações, tem que ser avaliado, irmãos. É muito profundo isso. Comece a ser servo de verdade. Não vou falar nada, eu sou adorador. Eu sou servo. Eu estou crucificado com Cristo. Aleluia. Hebreus 10, 32. Lembre-se dos dias passados, quando depois que forem iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimento. Luta e sofrimento. Vamos lá. Em certos momentos vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Aleluia! Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de quem, amados? De Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar. Mas o meu justo, pela fé, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agrada. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Não retrocede, irmãos. Confiança no Senhor. Depois de fazer a vontade de Deus, eu também não mandei aí não.
Eu não mandei não, mas coloca aí. A vontade de Deus. Isaías 43, 21. Depois de fazer a vontade de Deus, nós vamos alcançar a promessa. A principal promessa, salvação. Aleluia. Este povo que formei para quem? Para mim. Para quê? Para celebrar o meu louvor. Para adorar. É para adorar. Deus formou um povo para adorar, não para reclamar. No céu não tem lugar para reclamadores, nem murmuradores. No céu só tem lugar para adoradores. Aleluia! Aleluia! É tempo de mudança, é tempo de renovo, é tempo de transformação de mente. Até quando? Pare de reclamar, amados. Esse texto de Isaías 43 é tremendo, que Deus vem falando tudo o que Ele fez, né? Eu te formei, eu te criei, tal. E no final Deus vai falar assim: agora vem aqui, ó, entra em juízo comigo. Mostra as tuas questões para fazer valer o que vocês estão fazendo. Mostra as suas questões, entra em juízo comigo. Será que se nós entrássemos em juízo com o Senhor, valeria a pena? Valeria a pena? Reflita, amados. Quando nós perseveramos, vale a pena. O final vai valer a pena. Por que vai valer a pena? Porque o Senhor vai nos coroar. O Senhor vai nos abençoar. O Senhor vai nos receber. Agora imagine sendo recebido pelo Senhor. Servo bom e fiel. Ei, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Isso é profundo, irmãos. Isso é muito profundo. Mas isso aqui que eu falei é só para quem? Adoradores. É só para quem não vive murmurando, só para quem não vive reclamando, só para quem, está disposto a continuar perseverando. É só perseverar, amados. O Senhor vai fazer sobre a sua vida. O Senhor tem promessa para mim e para a sua vida. Promessa nessa terra e a principal no porvir, a salvação. Mas nós precisamos verdadeiramente olhar para Ele e perseverar com alegria e esperança. Não é com tristeza. Senhor, não. O Senhor não quer ouvir seu choro. O Senhor não quer ouvir seu choro, suas lamentações, porque tudo isso Ele já sabe. O Senhor, Ele quer ser adorado, amados. Ele formou um povo para louvor, para o teu louvor, para adorá-lo, não para reclamar com Ele. Aleluia. Então, depois que nós fazemos a vontade de Deus, nós alcançaremos a promessa. Agora, a falta de entendimento não nos deixa compreender o que Deus fez por nós. Vamos lá. Primeiramente, em nosso resgate. Deus fez por nós. Deus fez por nós. Em nosso resgate. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mundo, cosmos, humanidade. Cosmos. De tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus fez por nós. Será que nós reconhecemos o que Deus fez por nós? As nossas ações mostram isso. Quando reclamamos, quando indagamos, quando questionamos, nós mostramos se nós reconhecemos ou não. Ele fez por nós. Segundo, Deus quer fazer em nós. Ele fez por nós resgate. Ele quer fazer em nós morada. João 14, 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. E o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita onde? Com vocês, e estará em vocês. Deus fez por nós resgate. Deus quer fazer em nós morada, habitação. Será que nós compreendemos a profundidade disso? Se nós compreendêssemos a profundidade disso, nós não reclamaríamos. Não tem espaço para reclamar. Olha o que Deus fez por mim. Olha onde eu estava lá no Egito. Onde eu estava lá no Egito, lá perdido, destruído, sendo massacrado, triturado. O Senhor com todo amor falou: vem, filho, vem, eu vou te dar uma nova vida. Só que no caminho, adore. Deus fez por nós resgate, quer fazer em nós morada. Para quê? Para nós. Para nós, eternidade. Para nós, eternidade. João 14,
2 e 3. Oi? 14, 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês, para nós. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Por nós, Ele fez por nós, quer fazer em nós e para nós, habitar com Ele, habitação. Se nós entendêssemos, isso é o suficiente para nós agradecermos ao Senhor. É o suficiente para nós adorarmos ao Senhor. Não precisa de mais nada. É entender o que o Senhor fez por mim. Eu sei o que Ele fez por mim, por meu resgate. Eu já sei disso. Agora eu sei também o que Ele quer fazer em mim, morada. E agora eu também sei que é por mim que Ele foi lá preparar um lugar para me levar para morar com Ele. Só que para morar com Ele, eu preciso ser adorador. Eu preciso ser fiel. Eu preciso ter a certeza da minha fé em Cristo Jesus. Não vai entrar lá qualquer um, amados. Não vai entrar qualquer um e de qualquer jeito. E nós precisamos entender isso, a profundidade disso. Enquanto nós não entendermos, amados, nós ficaremos sofrendo no Egito. Ficaremos sofrendo no Egito. Quantas pessoas estão sofrendo hoje? Quantas pessoas? Mas Deus prometeu. Você esquece da condicional. Você esquece da condicional. Deus prometeu, prometeu. E Ele é fiel para cumprir. Ele não muda, Ele é imutável. Mas o quanto você tem adorado ao Senhor, o quanto você tem agradecido ao Senhor, com ações e atitudes, não de palavras. Não de palavras, que de palavra ninguém nem fica negando as coisas com Deus. De palavra está todo mundo, eu nem reclamo de nada não. Eu jamais, reclamar, As atitudes mostram muito mais que 1000 palavras. As atitudes mostram mais do que 1000 palavras. Aleluia. Tiago 1,12 para encerrar. Se nós formos fiéis ao Senhor, perseverante no Senhor, vai valer a pena. Vai valer a pena. Sabe por que vai valer a pena? Está lá. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam.